Olá, irmãos, boa noite, tudo bem? Deus abençoe a sua vida. É um prazer poder estar falando com você mais uma vez e podermos estudar a palavra de Deus, o que é muito bom. Hoje nós temos um tema muito interessante, mas antes eu gostaria, desde já, como sempre faço, agradecer aos inscritos e aqueles que ainda não se inscreveram. Por gentileza, não custa nada, dá essa força para esse canal que pertence ao Senhor Jesus. Entra no YouTube, digita Missionário Ricardo Lins e você vai ver uma sequência de reflexões bíblicas. Clica em um desses vídeos, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho e clica na palavra personalizada para que você seja notificado de todo o conteúdo desse canal, tá bom? Vamos orar? Querido e amado Senhor, louvado seja o teu nome pelo dia e também pela noite. Queremos pedir que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor seja o nosso professor e que o Senhor venha nos iluminar. Abençoe aquele que irá me assistir, aquele que me ouve, tanto ela quanto ele, jovens, aqueles que ainda não te aceitaram como seu Salvador pessoal. Senhor, que a tua graça alcance a todos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar de alguns passos que precisam ser feitos para a salvação. A salvação ela envolve vários passos: arrependimento, confissão, afastamento do pecado, entendeu? Então, contrição, quebrantamento, ou seja, tudo isso está dentro faz parte do plano da salvação, né? Hoje nós vamos falar sobre contrição, confissão e cooperação, né? Nós vemos três palavras que finalizam com são, né? Ou seja, é que nem oração, né? Que nada mais é do que orar e ter ação, né? Que é muito importante. Vamos ler primeira João capítulo 1, verso 9, que é o texto base do nosso estudo aqui, da nossa reflexão. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando a gente peca, existem etapas para que Deus aceite a sua oração. Primeiro que a nossa oração não chega a Deus como ela é feita por nós. O Espírito Santo ele molda as nossas orações, entendeu? Porque nós não sabemos orar. Mas a primeira coisa, quando você erra, você se arrepende. Arrependimento é uma coisa, remorso é outra, é totalmente diferente. Depois que você se arrepende, você passa para o passo seguinte, que é a confissão. E aí você vai confessar o seu pecado a Deus, né? E depois de confessado, você deve se afastar dele, pela graça e pelo poder de Cristo. Você deve pedir a Deus para se desviar dele, fugir dele, como diz o apóstolo Paulo, né? Então, hoje nós vamos estudar um pouco sobre o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre contrição, sobre confissão e sobre cooperação, que nada mais é do que colaboração. Nós devemos cooperar com o Espírito Santo, colaborar com a divindade. Contrição, se a gente for no Salmo 51, vamos ver o que o salmista Davi nos diz, no Salmo 51.
Se eu não me engano, o verso 17. Isso mesmo. Salmo 51, verso 17, o salmista Davi nos diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, nós estamos analisando, avaliando o primeiro fator aqui, que é contrição, né? Aqui o salmista Davi nos diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. O que é contrição? Contrição é você se subjugar à vontade de Deus. É você se entregar. É você consentir. É você reconhecer a sua condição diante de Deus. Quando você reconhece quem você é, e para exemplificar perfeitamente a palavra contrição, a Bíblia deixa, além desse texto aqui, um relato que fala plenamente do que é contrição. Você lembra da parábola do fariseu e do publicano? Onde o publicano nem sequer levanta a sua fronte, mas com a sua cabeça baixa, pede: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador. E aí quem sai justificado? Aquele que estava com o coração contrito. Então, contrição nada mais é do que o quê? Humildade, reconhecimento da sua condição diante de Deus. Eu devo reconhecer a minha condição. Você deve reconhecer a sua condição. Ou seja, a nossa condição diante de Deus, ela não é boa, irmãos. Por quê? Porque nós estamos cheios de justiça própria, cheios de si. Infelizmente, às vezes, muitas vezes, a gente está contente consigo mesmo. E o homem e a mulher que Deus não pode salvar é aquele que está contente consigo mesmo. Agora, confissão. Né? Confissão. O que é confissão? É você especificar para Deus aquilo que tem te incomodado. Você confessar. Né? Nós temos debilidades. É claro que não é uma. Às vezes é 3, é 2, é 4. Cada um de nós temos debilidades, estamos doentes. Né? E temos que confessar todos os dias os nossos pecados, até porque nós estamos vivendo um período de juízo. E a importância de se confessar diante do sumo sacerdote é importantíssimo. É claro que antes disso vem um arrependimento. Mas eu preciso ser específico para Deus. Senhor, me liberta disso. Senhor, eu quero que o Senhor me ajude a vencer isso. Eu não sei o que é, você sabe. Fale com Deus nesta noite. Confesse para Deus aquilo que tem te atormentado, aquilo que tem sido uma pedrinha no teu sapato. E por último, cooperação. Ou seja, nós devemos colaborar com Deus. Com Deus Espírito Santo, com Deus o Pai, com Deus o Filho. Nós devemos colaborar com eles no plano da salvação. Mas como assim, Ricardo? Como que eu colaboro? Fazendo a minha parte. E eles estarão fazendo a parte dele. E aí nós estaremos andando em um alinhamento. Nós precisamos ter um alinhamento com a divindade. Tá bom? Virão as tentações do diabo, mas dar-lhe-emos a vantagem de demolir todas as barreiras, por cedermos a íntima parte dos mais estritos princípios da integridade. A palavra nos diz que Jó era justo, íntegro e se desviava do mal. Então, integridade é algo muito importante, né? É você ter uma postura séria, reta diante de Deus. E aqui nos é dito que se nós não tivermos uma íntima integridade diante de Deus,
as tentações do mal vão obter vantagem sobre nós e vão demolir todas as barreiras. Então, meu amigo, minha amiga, meu jovem, integridade, busque integridade. Se nós cedermos no mínimo, ele fará com que uma tentação siga a outra, até andarmos diretamente ao contrário das mais claras declarações da palavra de Deus e seguirmos o desígnio e a vontade do mal. Este último e sua confederação de anjos maus estão sempre atentos para ver de que modo podem enredar e arruinar as pessoas que se alistam sob o ensanguentado estandarte do príncipe Emanuel. Nós estamos vivendo em meio a uma guerra, irmãos. E numa guerra você tem que estar atento, porque existem forças do bem e existem forças do mal. Existem dois exércitos lutando pela mim e pela sua mente, para reinar, para prevalecer, para dominar, para ter o controle das nossas ações, das nossas afeições, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, irmãos, nós temos que estar em oração, nós temos que estar em comunhão constante com Deus. Muito bem. Correste bem durante algum tempo, provaste e viste que o Senhor é bom. Mas quando caíste em pecado, andaste nas trevas. Quando cedeste à tentação, deveis ter cessado de olhar para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Geralmente, quando a gente cai em tentação, é porque a gente deixou de olhar para Jesus, que, como diz Hebreus 12, é o autor e consumador da nossa fé. Porque quanto mais a gente olha para Cristo, mais a gente se torna semelhante a Cristo. Quanto menos a gente passa com Cristo, menos a gente se assemelha a Ele. Então, é algo muito significativo para a minha vida e para a sua vida. É uma advertência para nós, né? Devemos nos assemelhar a Jesus. A palavra de Deus, ela não pode falhar, mas quem fez a promessa é fiel. Tanto é vosso dever crer que Deus cumprirá a sua palavra e perdoará vosso pecado, como é vosso dever confessar vossos pecados. Precisais ter fé em Deus, como em alguém que procederá exatamente segundo ele prometeu em sua palavra, perdoando todas as vossas transgressões. Nós precisamos ter um tipo de fé plena, de ser capaz de confiar que Deus é capaz de nos sustentar, de cuidar de nós, né? De nos blindar e de ouvir as nossas orações. Isso é eu e você que devemos fazer, porque isso envolve a participação humana, tem que partir de mim, tem que partir de você. Tem que ter uma iniciativa humana, claro, aliado ao poder divino, mas tem que partir de nós, porque aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. Entendeu, irmãos? E tanto é vosso dever crer que Deus cumprirá sua palavra e perdoará vossos pecados, como é vosso dever confessar vossos pecados. Eu tenho que acreditar nisso. Precisais ter fé em Deus como em alguém que procederá exatamente segundo ele prometeu. Em sua palavra, perdoando todas as vossas transgressões. E Deus, ele quer nos perdoar. Ele quer nos purificar. Ele quer nos lavar, irmãos. Ele quer nos tornar vasos de honra. Entendeu? Como podemos saber que o Senhor é realmente nosso Redentor, que perdoa o pecado e prova que a bem-aventurança, a graça, o amor que nele se encontra para nós? Devemos crer implicitamente em sua palavra,
com um espírito contrito e submisso. Então, essa palavra aqui, ó, nós devemos acreditar com um espírito contrito e implícito. Entendeu, irmãos? Submisso, desculpa, perdão. Nós devemos ter submissão à palavra e contrição, ou seja, estudar a palavra com humildade, com quebrantamento no coração. Não é necessário andar lamentando e sempre se arrependendo, estando sob uma nuvem de contínua condenação. Crede na palavra de Deus, continuai a olhar para Jesus, detendo-vos em suas virtudes e misericórdias, e produzir-se-á no coração total aversão ao que é mal. Ou seja, devemos crer na palavra, continuar olhando para Jesus e detendo-vos em suas virtudes e misericórdias. Por quê? Porque se não fosse pela misericórdia, não estaríamos mais aqui, seríamos consumidos. Por que não somos consumidos? Justamente por causa da misericórdia. Entendeu? Muito bem. Então, além da misericórdia, produzir-se-á no coração total aversão ao que é mal. Estareis entre os que têm fome e sede de justiça. Porém, quanto mais apuradamente discernirmos a Jesus, tanto mais claramente veremos nossos próprios defeitos de caráter. Eu já falei isso aqui e volto a dizer. Quanto mais a gente olha para Jesus, a gente percebe que a gente precisa de Jesus. Quanto menos a gente olha para Jesus, menos a gente dá importância para Jesus. Entendeu? Então, irmãos, é olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Sempre. Porque quanto mais a gente olhar para Jesus, a gente vai conseguir discernir o quão podre, o quão sujo nós somos. O quão defeituosos nós somos e o quão nós precisamos do caráter de Cristo. Ao vermos nossas deficiências, confessemos-los a Cristo, porque Ele é o sumo sacerdote, só Ele pode perdoar, só Ele pode apagar, purificar. E com contrição de alma, cooperemos com o divino poder do Espírito Santo para vencer todo o mal. É o esforço humano aliado ao poder divino. Assim você consegue obter a vitória. Esforço humano sem poder divino é sacrifício de tolo, não serve de nada. Então, irmãos, os dois têm que andar juntos. Se confessarmos os nossos pecados, precisamos crer que foram perdoados, pois a promessa é positiva. Irmãos, o desejo de Deus é que nesta noite haja em nós contrição, confissão e cooperação. Que Deus possa incutir isso na minha vida, na sua mente, na minha mente. Que possamos ser pessoas quebrantadas, contritas, porque Deus não despreza pessoas assim. Que possamos ser pessoas que confessam o pecado, chamam o pecado pelo nome, e que possamos ser colaboradores com Cristo, cobreiros de Cristo nesta obra. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Que Deus possa te ajudar. A você que me ouve, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã na fé, a você, meu jovem, minha jovem, e a você, meu amigo, que ainda não se entregou a Jesus. Não perca tempo. Hoje é o dia da salvação. Amanhã pode ser tarde demais. Dê um passo ao lado de Jesus e peça a Jesus que transforme a sua natureza, que te torne uma pessoa contrita, uma pessoa que confessa os seus pecados e uma pessoa que colabora para o avançamento do reino de Deus. Tá bom? Vamos orar? Querido e amado Senhor, louvado seja o seu nome, porque o Senhor é um Deus cheio de atributos. O Senhor é um Deus que tem um caráter virtuoso, onde nós vemos tantas virtudes e que nós precisamos tanto. Por favor, Senhor, nos ajude a sermos pessoas
contritas, quebrantadas. Nos ajude a confessar os nossos pecados todos os dias, Pai, diante do Senhor. E nos ajude a ser colaboradores com o Senhor nesta obra final, para que o Senhor volte o mais rápido possível. Abençoe esse meu amigo, essa minha amiga, esse jovem, essa jovem, e este meu amigo que ainda não tomou a decisão ao seu lado, mas que o Senhor tem lutado por ele também. Abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe.